Olá, a paz do Senhor, que bom, hoje nós já estamos na lição de número 11 e temos aprendido bastante com este homem admirável, Jó, um homem íntegro, reto, que recebeu testemunho do próprio Deus. Para mim é um prazer muito grande estar aqui com todos os irmãos e também com todas as irmãs para aprendermos juntos mais a respeito da palavra de Deus. E eu sou grata a Deus por contribuir com cada um dos irmãos. Quero já de antemão agradecer os comentários carinhosos, as orações. Sou carente realmente das orações dos irmãos. A oração de um justo pode muito em seus efeitos e precisamos nos ajudar mutuamente. Para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins de Souza, sou professora, também superintendente de escola bíblica dominical. E confesso que eu aprendo muito quando estudo a palavra de Deus. Acredito que eu mais ganho quando nós aprendemos a palavra de Deus, nós ganhamos muito. E é um prazer ter os professores aqui no meu canal, os irmãos que estão aprendendo, aqueles que não são professores e estão aqui para ouvir a palavra de Deus. Então fica comigo até o final desta aula, nós vamos aprender muito. Hoje nós vamos falar sobre o sofrimento do cristão, a diferença entre o cristão sofrer e o ímpio sofrer. Qual é a diferença que existe entre esses sofrimentos? Hoje na lição de número 11 nós vamos falar sobre a teologia de Eliú. O sofrimento é uma correção divina? É sobre isso que nós vamos falar. Do capítulo 32 ao 37, Eliú é o que mais fala aqui com Jó a respeito do seu lamento, das suas queixas. É ele que mais vai inquirir a Jó a respeito de Deus e nós vamos aprender muito com Eliú e no seu discurso. Então, do capítulo 32 ao 37, nós vamos encontrar as explicações de Eliú, os questionamentos de Eliú a Jó, e a sua refutação sobre a defesa que Jó estava fazendo a respeito dele mesmo, sobre a sua justiça, sobre a sua murmuração em relação a Deus e que ele não poderia estar sofrendo daquele jeito, que Deus estava sendo injusto por ele sofrer. Falamos na aula passada sobre o lamento de Jó. Se você não assistiu a aula de número 10, assista, eu vou deixar um card aqui para que você possa assisti-la, e acompanhar essa lição maravilhosa. Já estudamos o livro de Jó no ano de 2003 e também lá é uma fonte inesgotável. Cada comentarista teve uma visão particular e diferente, abordou temas diferentes a respeito deste livro. E o fato é que nós estamos aqui para aprender mais uma vez a respeito disso. Então Eliú, no capítulo 32 ao 37, ele fala e refuta o que Jó tinha falado. Mas então, quem era Eliú? Os comentaristas dizem que a biografia de Eliú aqui ela é maior do que Elifaz, Bildad e Zofar, Dá mais para nós conhecermos Eliú aqui na descrição que fala a respeito da sua vida. Então, ele era filho de Baraquel, tinha por avô ou então algum antepassado, que a Bíblia não fala realmente quem era esse seu antepassado, Rão, e ele pertencia ao clã dos Buzitas. Buz era um sobrinho de Abraão. Era uma tribo que habitava a península da Arábia. Fala muito mais sobre Eliú do que sobre os outros. E Eliú, ele era mais jovem do que os outros três, Quando nós começamos lá a lição e nós falamos sobre 4 amigos, muitas pessoas disseram, mas Jane, não são 4, você errou, são apenas 3. Mas ele era o mais jovem e ficou um pouquinho recuado, ouvindo os discursos dos outros 3 amigos em respeito, porque eles eram mais velhos, coisa que hoje não está existindo. As pessoas hoje, a maioria delas não respeitam mais os idosos, ao contrário, teve que se criar uma lei para que os idosos sejam respeitados. Então Eliú ficou ali de lado, ouvindo o discurso dele, e quando ele percebeu então que o argumento daqueles 3 homens tinha se esgotado e que Jó ainda continuava a fazer o seu lamento e buscando alguém que intercedesse por ele, Eliú então toma a palavra e diz, olha, vocês não conseguiram falar todos os seus discursos
foram de desvaneios e vocês não conseguiram, né, convencer a Jó de que ele era um pecador. Então aquele amigo mais jovem, ele então entra no assunto, toma a palavra e vai nos revelar coisas maravilhosas a respeito de Deus, sobre a soberania de Deus, sobre a justiça de Deus, coisa que os outros não fizeram. Eles queriam apenas apontar, né, a teologia deles era apontar o pecado de Jó, que Jó realmente tinha pecado e que estava sendo punido por causa das suas transgressões, e que é para ele confessar os seus pecados para que Deus devolvesse tudo a ele. Aprendemos muito durante esse trimestre sobre a teologia da prosperidade, sobre barganhar com Deus, sobre que quem sofre é somente o ímpio, que o justo não sofre. Aprendemos bastante. Então a ira de Eliú se acendeu contra Jó e também se acendeu contra os 3 amigos de Jó, que nós já falamos sobre ele. Ele faz Bildade e Zofar. Eles eram sábios aos seus próprios olhos. Nós já aprendemos que a teologia que eles tinham era passada por tradição. O que eles conheciam de Deus era o que foi passado para eles de pai para filho, né? Aprendido em bancos de faculdades, de universidade, mas não de experiência com Deus. O discurso de Eliú, ele foi mais sábio do que o discurso dos seus 3 amigos. Então aqui nós chegamos à conclusão que nem sempre os mais velhos são mais sábios do que os jovens. Nós encontramos muitos jovens com maturidade espiritual, com sabedoria, e ele pode sim dar conselho para alguma pessoa. E aqui no caso, neste livro de Jó, nós encontramos Eliú, um pouco mais sábio do que os seus outros três amigos. Não que ele também não tenha errado em seu discurso, porque lá no final do livro nós vamos ver que Jó também teve que orar por todos os seus amigos, porque eles pecaram nessa acusação que eles fizeram contra Jó. Então a sabedoria, ela não tem regra, né? Não são as pessoas mais velhas que são mais sábias, tem exceção essa regra. Mas Eliú também, ele acreditava que Jó tinha pecado. E ele diz que o sofrimento pode ser uma misericordiosa correção para iluminar a alma da pessoa. Ele estava dizendo para Jó que ele estava sendo corrigido para que a alma dele encontrasse salvação. A teologia dele era que Deus, para aperfeiçoar os justos, usa a pedagogia da prova. Ele, ao contrário dos demais, ele não acusa Jó, né, do seu pecado, mas ele apresenta uma teologia diferente dos demais. Ele exclama, abre aspas, Pai, provado seja Jó até ao fim. Quando nós ouvimos esse discurso, até parece que Jó já não tinha sido provado o suficiente. Mas ele traz essa teologia nova de que o justo, sim, ele é provado e que o sofrimento, ele vem para purificar a nossa fé, purificar a nossa vida espiritual. E por que Deus usa esse método do sofrimento? Deus podia agir diferente? Alguns de nós podemos pensar assim, mas Deus usa este método de sofrimento para aperfeiçoar a nossa fé. Não que Deus não conheça o nosso coração, não que Deus não saiba que atitude nós teremos amanhã ou depois da manhã, depois do nosso sofrimento. Na verdade, essa teoria do sofrimento, ela prova para nós mesmos quem nós somos de verdade, e a nossa fé vai sendo purificada dia após dia. O sofrimento, ele serve para esmagar a soberba humana, para polir o caráter do crente, né? O sofrimento, ele vai aparando as arestas da nossa vida, vai aparando as arestas do nosso caráter e vai nos moldando até que nós chegamos à estatura de varão perfeito. Ela provê o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento na nossa vida espiritual. Nós somos transformados pela escola do sofrimento. O crente que não passa por esta escola, por esta faculdade,
por estes bancos são crentes meninos na fé, inconstantes, imaturos. Então, essa escola do sofrimento, ela aperfeiçoa a nossa vida, aperfeiçoa o nosso caráter, aperfeiçoa o nosso relacionamento com Deus. Mas não é fácil quando nós estamos sendo provados. Fato é que quando nós estudamos a vida de Jó, nós sabemos que não foi fácil para Jó ser aprovado nessa escola do sofrimento. E também não é fácil para nós quando nós estamos passando por este sofrimento, quando nós estamos sendo provados. Às vezes nós não entendemos o que está por trás deste sofrimento e esquecemos que Deus tem um propósito para tudo. Nada que Deus faz em nossas vidas, nada que acontece no mundo é sem propósito. Deus não é um Deus sem propósito, Ele é um Deus de propósitos. Então, o sofrimento que nós estamos vivendo, que você está vivendo, nós precisamos enxergar o propósito de Deus por detrás disso. Assim como o ouro é provado no fogo, a nossa fé também ela é provada. Nós precisamos ser provados. A nossa fé ela precisa ser provada. A fé de Jó, ela foi provada. A nossa fé também, ela precisa ser provada. Todos nós, se não passamos, passaremos por essa escola do sofrimento. Quando José sofreu tanto no Egito, ele não entendia o propósito daquele sofrimento, por que seus irmãos tinham vendido, por que ele era não reconhecido pelos seus irmãos, por que seus irmãos tinham inveja dele. Mas no final de tudo, quando Deus exaltou a José, ele entendeu o propósito do seu sofrimento. Ele entendeu o propósito de por que Deus o levou até o Egito. Mesmo que por caminhos tortuosos, ele foi conduzido ao Egito pelas mãos poderosas de Deus, mas tinha um propósito no sofrimento daquele jovem. Jó também, ele não via razão no seu sofrimento, tanto que nós vimos o lamento dele dividido em 3 partes, né? E no capítulo 29, ele faz uma retrospectiva da sua vida, de quem ele era, não em tom farisaico, mas ele traz a memória de todos, quem ele era de verdade. E ele o conhecia mais de Deus do que eles mesmos. Mais do que Jó conhecia a Deus, mais do que os outros 3 conheciam a Deus, Eliú, aquele jovem, conhecia mais de Deus do que todos eles. E mesmo assim, Eliú foi corrigido por Deus, porque tratou Jó como se ele fosse um pecador. Ele também não entendeu essa teologia de que um justo, sim, ele pode sofrer. Nós não podemos confundir colheita do que nós plantamos, consequências dos nossos pecados, com o ser provados por Deus. Muitas pessoas estão colhendo fruto do seu pecado e outros estão sendo provados por Deus. E Jó, ele não sabia que ele estava sendo provado. O que ele queria era que Deus respondesse, né, ao seu clamor e dissesse o porquê de tudo aquilo que estava acontecendo na sua vida. Jó não estava sendo provado, o sofrimento de Jó não era porque ele era injusto, não era porque ele era um pecador contumaz, porque se ele fosse um pecador, ele estaria sendo castigado por Deus. Então Jó, ele não sabia por que ele estava sendo provado, visto que ele era justo e íntegro diante da sociedade e diante de Deus. Somente Deus sabe como nos educar, somente Deus sabe como nos purificar por intermédio das provas. E às vezes parece que não vamos conseguir. Às vezes parece que está difícil demais. E nas nossas orações nós costumamos a reclamar e dizer a Deus que nós não estamos aguentando a nossa prova, como se Deus não soubesse o tempo de terminar a nossa prova, como se Deus tivesse perdido o controle da situação das nossas vidas. E Jó estava quase chegando, né, a esse consenso de que Deus não estava vendo, que Deus talvez tivesse perdido já o controle da situação e ele não sabia por que ele estava perdendo.
Foi fácil para Jó rebater os discursos fracos dos seus amigos. Mas e agora? Como rebater a verdade que Eliú deixa escancarada diante dos ouvidos e dos olhos de todos eles? No primeiro tópico, nós vamos falar sobre o sofrimento como uma forma de revelar Deus. Deus, ele se revela para a humanidade e para nós em particular por intermédio do sofrimento. No capítulo 32, Eliú fala dele mesmo, de quem ele era, que ele era jovem, que ele já tinha perdido a paciência com o discurso de Jó, com o discurso infalível, dos seus amigos. No capítulo 33, ele rebate as alegações de Jó, ele vai trazendo à tona o que Jó tinha falado, em seu lamento ou para os seus amigos, e ele vai rebatendo tudo aquilo que Jó tinha falado. E ele começa então a confrontar a Jó e pede para que ele responda às suas perguntas. O discurso dele, de Eliú, se parece um pouco com o discurso de Deus que nós vamos estudar um pouco mais à frente. Então ele diz a Jó: você afirma que está limpo e sem culpa, que é puro e que Deus o considerou como inimigo, que Deus te colocou em um tronco. E Eliú afirma: Deus é maior do que o homem, e você ignorou isso. Não adianta contender com Deus, Ele não nos dá explicação de seus feitos. É como se a criatura, perguntasse ao Criador: por que você fez isso? Ou por que você me fez assim? Ou por que você está deixando, o Senhor está deixando estas coisas acontecerem? O salmista, ele escreveu: o que é o homem para que Deus se lembre dele e o visites? Muitas pessoas se revoltam com Deus devido ao seu sofrimento ou o silêncio de Deus. E Eliú afirma que nossos pecados e nossas transgressões em nada afetam a Deus. Ele não deixará de ser Deus e santo se nós transgredirmos as suas leis. Tanto nossa justiça quanto a nossa injustiça, em nada elas afetam a Deus, a não ser aquelas pessoas que estão à nossa volta. Mas Deus mesmo, em sua transcendência, isto é, mesmo em sua superioridade, Ele se revela a nós. Ele fala conosco quando necessário, não quando eu quero, quando necessário, e se manifesta aos seus. Eliú, ele contesta Jó de que Deus fica em silêncio e argumenta que Deus fala conosco como e quando e da maneira que Ele quer falar conosco. Deus, ele fala por sonhos, por visões, por intermédio de anjos, profetas, e fala para afastar o homem dos seus desígnios e da sua soberba. Para Eliú, o pecado de Jó era o orgulho. E ele dizia para Jó: olha, Deus fala uma ou duas vezes, mas a soberba do homem não atenta para isso. Deus, ele falou de muitas formas, mas o escritor aos Hebreus escreveu que hoje Deus fala por intermédio do seu Filho Jesus. Mas a maior mensagem de amor de Deus está escrita em Cristo Jesus. É a maior expressão de amor de Deus. Hoje muitos querem ouvir Deus falar, mas somente palavras afáveis, promessas de prosperidade e não palavras de correção. Ponto 3. O mistério da redenção. Eliú também diz que Deus fala conosco por intermédio do sofrimento. A Zedequias, ele disse: põe sua casa em ordem, pois irá morrer. Na doença, Deus trata conosco para a redenção, para a salvação, para o aperfeiçoamento da nossa fé. Deus, ele pode enviar um mensageiro ou um anjo para falar com ele. Era isso que Eliú estava dizendo para Jó. E o instruir acerca da sua retidão e que Jó retornasse ao estado anterior à sua enfermidade. Mas outras vezes a enfermidade é para purificação e morte, para que a alma não se perca. Alguns intérpretes, eles veem neste ser celeste o anjo do Senhor. O próprio Jesus Cristo estava lá no Antigo Testamento e era chamado como o anjo do Senhor. É uma
teofania, né? Teofania é uma manifestação de Deus, do Senhor Jesus Cristo. E é claro então que este mesmo anjo é o mediador que Jó desejava ter entre ele e Deus. Alguém que intercedesse por ele junto a Deus, que defendesse a sua causa e o Redentor que o justificasse depois da morte. O anjo do Senhor estava junto da fonte com Agar no deserto. Quando Abraão queria sacrificar seu filho Isaque, então o anjo do Senhor brada e diz para que ele não fizesse tal coisa. Quando o anjo do Senhor apareceu em uma sarça ardente para Moisés, e também vimos a manifestação do anjo do Senhor com Gideão na destruição de Sodoma e Gomorra. Tudo isso é a graça de Deus para mediar em favor de Jó, em sua causa, e resgatá-lo, e assim ele também faz conosco. No segundo tópico, nós vamos falar sobre o sofrimento como meio de revelar a justiça e a soberania de Deus. O que nós precisamos entender é que Deus, em nenhuma situação de nossas vidas, Ele perdeu o controle. Quando nós estamos sofrendo, nós devemos reconhecer a voz de Deus em meio ao sofrimento. Saber que Deus usa o sofrimento para falar conosco, chamar a nossa atenção, mudar o nosso caráter, mudar as nossas atitudes orgulhosas e nos transformar e nos levar à maturidade espiritual. Sofrimento em nossas vidas não é sem propósito, não é sem objetivo. A vida do cristão é um aprendizado constante, é a chamada escola do sofrimento. Eliú traz à tona a soberania e justiça de Deus, que Deus está acima de tudo e de todos e faz quando e como quer, e a ninguém ele precisa dar satisfação e ninguém pode interferir nos propósitos divinos. Para Eliú era uma insolência Jó se dirigir a Deus daquela maneira, ao Criador de todas as coisas. E hoje nós também devemos defender a soberania de Deus e a sua justiça. Nós ouvimos tantas pessoas tratando a Deus como se ele fosse uma pessoa qualquer, tratando a Deus sem reverência, com falta de respeito, como se pudéssemos ordenar ou contender alguma coisa a Deus. A mesma chuva que vem para abençoar, ela pode vir também como punição, como castigo. Quem nunca sofreu? Se nós olharmos à nossa volta, quem nunca sofreu? Aí nós podemos pensar como Jó. Deus, então, ele é injusto. Se estou vivendo em retidão com Deus, ele não pode permitir certos sofrimentos na vida do cristão. Será que não? Que Deus não pode permitir isso? O que é a justiça de Deus? A justiça de Deus é um atributo de Deus que manifesta a sua santidade. A doutrina da justiça de Deus, ela tem várias ramificações, mas ela é frequentemente discutida em relação ao pecado do homem. É como Deus trata aqueles que erram. Trata-se da severidade de Deus. A justiça de Deus não é puramente corretiva e também não é somente uma expressão da benevolência de Deus. Todo pecado deve ser castigado e que toda retidão deve ser recompensada. E o pecador, quando sente a correção divina, a justiça de Deus, ele vê como severidade da parte de Deus. Mas não era o que estava acontecendo com Jó. Ele estava sendo provado e sofrendo uma correção de Deus, pois o ímpio nem sempre sofrerá uma correção de Deus aqui. Jó chegou a esta conclusão. Mas Eliú quer mostrar a ele a justiça de Deus. Pois se Deus agir com injustiça, isso irá contrariar a sua retidão. E Deus não faz acepção de pessoas. E Deus não trata com parcialidade a todos nós. Severidade com os que pecaram e benevolência para os que permanecerem em sua benignidade. Isso só lá na glorificação. Deus, ele é amor,
mas ele também é um fogo consumidor. A ideia de inferno e de sofrimento, ela foi sufocada pelo liberalismo alemão, que amenizou esta mensagem, e ninguém quer ouvir mensagens sobre castigo eterno e inferno. E diz os estudiosos que Jesus falou mais sobre inferno do que qualquer outro na Bíblia Sagrada. Ele é justo, Deus é justo, e Ele punirá todos os ímpios. Mas isso no juízo final, pois o que eles desconheciam era a misericórdia de Deus. Porque quando nós pensamos que Deus entrará com justiça, Ele entra com misericórdia, com perdão, com longanimidade na vida de uma pessoa. E aí Ele salva, cura e liberta as pessoas. Mas nós queremos que Deus faça justiça como a nossa. A nossa justiça, às vezes, ela é vingança. Este era o entendimento de Eliú ao falar da soberania e justiça de Deus. A soberania é quando a vontade de Deus está acima da vontade de qualquer outra coisa criada por Ele. Deus, Ele é o criador e mantenedor de tudo que Ele criou. Ele faz tudo segundo a sua vontade. Tudo o que acontece está sob o controle soberano de Deus. Mas e a violência? A violência, Ele permite. E nada acontece se Ele não permitir. Isso é um plano soberano de Deus, né? Um mundo, a ausência de Deus que faz com que a violência aumente, né? A falta de amor das pessoas. E nós podemos contender com Ele? É claro que não. De forma alguma. Para Eliú, Deus tinha colocado a sua justiça acima do seu amor. Porque eles ainda não tinham experimentado o amor de Deus, assim como nós experimentamos hoje, quando provou o seu amor por nós, enviando Jesus Cristo, seu único Filho, para morrer em nosso lugar. Isso é experimentar o amor de Deus, é a prova do amor de Deus. Mas eles não tinham isso, eles não tinham a base disso, isso ainda não tinha acontecido no tempo deles. Nós somos provados, uns mais, outros menos. Mas nenhuma prova é além daquilo que nós podemos suportar. Alguns são castigados pelos seus desvarios e outros são provados quanto à obediência. Outros são provados em seu temperamento, outros em relação aos seus bens terrenos, outros são provados em relação à sua família. Todo esse tipo de prova, tudo para que nada tome o lugar de Deus em nossas vidas. De uma forma ou de outra, todos somos provados, mas Deus está no controle soberano de todas as coisas. Deus não nos prova para nos destruir, para acabar conosco, né? Ele sabe que nós somos pó e cinza, Ele sabe que nós temos nossas limitações, Ele sabe a nossa estrutura frágil que nós temos. Quando nós olhamos para trás, os primeiros cristãos, eles não tinham a sua vida por preciosa, eles não tinham o seu coração aqui neste mundo. Uns queriam sofrer pela causa do Evangelho, outros acreditavam que ficar vivo, eles seriam mais úteis. Estevão, Tiago, basta olhar para a galeria dos heróis da fé, são heróis e mártires, né? Todos por uma causa comum, o Evangelho de Jesus Cristo. No último tópico, nós vamos falar sobre o sofrimento como instrumento pedagógico de Deus. O que é pedagogia? Pedagogia é a ciência que tem como objeto de estudo e a educação, nos ensinar alguma coisa. O processo de ensino e aprendizagem. E essa faculdade que nós passamos são faculdades seculares, mas é a faculdade do sofrimento. Nós aprendemos muito com o sofrimento, mas nós somos consolados pelo Espírito Santo. E nisso mesmo nós podemos consolar outras pessoas que estão vivendo os mesmos problemas, a mesma situação que nós estamos vivendo. Há uma diferença
entre o pensamento teológico de Eliú e de Elifaz, Bildade e Zofar. Todos concordam em uma coisa: Jó havia pecado e não queria admitir. Então, se Deus castiga apenas o pecador, o transgressor das leis de Deus, Jó então havia pecado e estava sendo punido por Deus. Mas Eliú ele introduz algo novo: o sofrimento com o caráter pedagógico de Deus. Aprendemos com o sofrimento. É um aprendizado para nós. Ele nos faz refletir e nos faz voltarmos para Deus. Mas infelizmente existem pessoas que nem o sofrimento faz com que ela volte para Deus. No ponto 2, adorando Deus na tormenta. Não é fácil adorarmos a Deus quando nós estamos sendo provados. O primeiro discurso de Jó, quando ele perdeu tudo em um só dia, foi de adoração. Mas depois, quando ele perdeu a sua saúde, nós vemos que o discurso de Jó começa a mudar. Não que ele deixou de ser um adorador, mas não é fácil adorar a Deus como Jó adorou. Mesmo na tormenta, mesmo nas dificuldades, mesmo no sofrimento, nós devemos continuar sendo adoradores. E Eliú, então, ele mostra a Jó o quão grande é Deus e que ele tem tudo sob o controle. Ele afirma que Jó abre sua boca em vão e sem ciência, sem conhecimento. Ele fala daquilo que ele não sabe, porque no discurso de Jó, Eliú descobre então que Jó conhecia pouco a respeito de Deus. E ele então multiplica as suas palavras, né, os seus lamentos, as suas murmurações, as suas queixas contra Deus. No capítulo 36, ele torna a defender a Deus e a justiça divina. Ele diz que Deus não despreza a ninguém e que ele pune os ímpios e faz justiça aos justos. E no versículo 26, ele afirma a grandeza de Deus. E ele diz que nós não o compreendemos e sequer nós sabemos a idade de Deus. E ele então começa a explanar sobre as estações do ano. Ele fala sobre o vento, sobre a chuva, sobre a neve, sobre a tempestade, sobre onde os raios vivem, né? E quem pode explicar todas estas coisas? Era isso que Eliú estava dizendo para Jó. Você pode explicar estas coisas? Você pode contender estas coisas com o Criador de todas as coisas? Eliú está dizendo que não pode coexistir em uma pessoa, ao mesmo tempo ela ser adorador e ao mesmo tempo ela ser um murmurador. Como nós podemos adorar a Deus e ao mesmo tempo murmurarmos a respeito dos seus propósitos, de tudo que Ele faz? Não podemos murmurar a respeito dos planos de Deus e dizer que nós somos adoradores. Não podemos dizer que Deus não está agindo certo em relação à nossa vida, ao nosso sofrimento, à nossa prova. Nós podemos dizer isso para Deus? Deus, o Senhor não está fazendo certo. O Senhor não está agindo certo comigo, né? Era o que Jó estava dizendo entre linhas para Deus. São atitudes que não podem coexistir juntas. Elas são excludentes. Ou você adora e aceita que Deus não erra e que Ele tem um caminho no meio da tormenta, ou você é um murmurador contra Deus, alegando que não são perfeitos os planos de Deus. O nosso temor a Deus é devido à sua grandiosidade. Nós não sabemos como Ele fez todas as coisas, né? E Eliú começa a questionar a Jó. Você sabe como Deus sustenta as nuvens, né? Neste primeiro céu que nós vemos? Você sabe como, onde a chuva fica, onde o vento fica estocado, aonde a neve fica estocada, como Deus controla todas as coisas? Você conhece o caminho do raio? Então, ele começa a inquirir Jó sobre a grandiosidade e sobre a soberania de Deus. Por intermédio do sofrimento,
Jó foi um exemplo e modelo de adoração e de fé. Ele foi um instrumento valioso para o reino de Deus. Jó, ele precisava passar, para sua fé ser aperfeiçoada. Então Jó precisava passar por esta escola. E nós já sabemos o desfecho dessa história. Ele saiu aprovado em meio às suas aflições. O sofrimento, nós precisamos entender que ele lapida a nossa fé. Ele nos educa para o reino de Deus. Nós nos tornamos mais humildes e aí nós podemos consolar outras pessoas também. Devemos aceitar a nossa prova, pedir a Deus que nos dê graça e sabedoria para viver, o propósito de Deus em nossas vidas. Jesus é um exemplo de vitória no sofrimento. Sem falar nenhuma palavra, ele aceitou o que havia sido preparado para ele e triunfou na cruz. Morreu em nosso lugar. Eliú nos ensina paciência nas tribulações. Nós somos aperfeiçoados e crescemos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nosso sofrimento aqui, doenças, calamidades, tristezas, perdas, elas não se comparam com a glória que será revelada para nós no porvir, com a glória que nós teremos lá. Elas são leves em comparação com a abundância da glória que nós teremos no porvir. Então vamos aguentar firmes em nome de Jesus, para que nós sejamos aprovados. Amém? Espero ter te ajudado com esse comentário e que essa lição, assim como ela falou muito em meu coração, ela também possa falar muito em sua vida e que nós possamos ser diferentes, E que nós sejamos aprovados no sofrimento para Deus e que a nossa fé seja lapidada então. E eu quero mandar um abraço aqui para Josiana Creuza, na Assembleia de Deus em Pernambuco. Tá aqui um abraço e eu quero mandar um abraço para todos vocês que todas as semanas estão aqui, E quando você comenta no meu canal, ajuda o meu canal a crescer e chegar ao alcance de outras pessoas. Então o seu envolvimento é muito importante para mim, para que meu canal continue crescendo e outras pessoas também possam ser abençoadas, com a palavra de Deus. E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, assine o sininho das notificações. Se você não está recebendo as minhas aulas todas as semanas, desative e ative de novo. Compartilhe em suas redes sociais. Quero agradecer aos irmãos que têm compartilhado as minhas aulas e às vezes até eu mesmo recebo, o link da minha aula. Que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, continue te abençoando grandemente, Dá um curtir aqui na minha aula e eu te aguardo aqui na nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir. Então.